vídeo de hoje você vai saber tudo sobre o lançamento da editora Panini, a Saga do Batman, e você vai saber qual é a diferença, se é que tem diferença, entre essa coleção nova e essa aqui, Lendas do Cavaleiro das Trevas. Salve galera, Shailon na área, mais um vídeo aqui do canal BBHQs, o nosso assunto é quadrinhos. Vou conversar com você hoje aqui sobre esse lançamento da editora Panini, a Saga do Batman, que vem na esteira de outro lançamento também, que é a Saga do Superman. Eu fiz a resenha explicando tintim por tintim sobre o primeiro volume aqui da Saga do Superman. Para que você possa assistir esse vídeo e saber a minha opinião, clique neste cardzinho que está aparecendo aí em cima. Bom galera, nesse vídeo eu vou te mostrar detalhadamente aqui a diferença no material propriamente dito, a parte gráfica, a parte editorial, né, como que foi concebido essa nova coleção aqui, a Saga do Batman. Mas eu quero falar para você em linhas gerais nesse momento qual é a diferença entre essa Saga do Batman e Lenda do Cavaleiro das Trevas, tá? Lenda do Cavaleiro das Trevas é uma coleção que começou a sair aqui no Brasil já tem algum tempo. O primeiro volume dessa série saiu no ano de 2014 na esteira da comemoração dos 75 anos do Batman do Homem-Morcego, então já tem algum tempo. Na época, essa edição aqui saiu ao preço de R$19,90. Ei, laiá, hein? Essa coleção aqui já, a Saga do Batman, já passado vários anos, né? Tá saindo ao preço de R$34,90. É verdade também que essa primeira edição aqui saiu com um número de páginas bem menor, mas basicamente nós temos o mesmo tipo de padrão em relação à capa, é uma capa cartonada, e o papel, que é o papel offset. O papel offset é esse papel aqui, ó, que é fosco, tá? Que eu gosto bastante para esse tipo de trabalho aqui. Eu gosto do papel offset porque ele deixa a leitura mais agradável. É verdade que ele aumenta o volume do material, se a gente está falando de um quadrinho de muitas páginas, ele realmente dá um maior volume, porém, ele fica mais leve e a leitura é mais agradável do que o papel couché, mas isso é uma questão de gosto pessoal. A coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas vem também dentro aí de outras coleções, como Lendas do Universo DC e Lendas do Homem de Aço. A coleção do Superman foi uma coleção relativamente pequena. A coleção Lendas do Universo DC continua saindo, lançando histórias dos Titãs, lançando histórias da Liguinha, Liga da Justiça da América, e também saindo histórias do Quarto Mundo. Nesse momento estão saindo histórias do Quarto Mundo, além de trabalhos esporádicos, especialmente do Jack Kirby. De todas essas coleções lendas, a do Cavaleiro das Trevas é a maior. Se as minhas contas não estiverem erradas, saíram ao todo 26 números dessa coleção. Agora vem a grande sacada, a grande diferença. Lendas do Cavaleiro das Trevas não tinha a intenção de lançar histórias do Batman em ordem cronológica, em ordem de publicação. Não era essa a intenção. Lendas do Cavaleiro das Trevas tinha a intenção de trazer grandes histórias a partir do trabalho de artistas. O foco dessa coleção era realizar uma coletânea com os grandes artistas que trabalharam no título do Homem-Morcego. Sendo assim, as histórias eram picadas e poderiam ser histórias dos anos 60, 70, 2000, isso não interessava. A questão do tempo não era o fator principal desta coleção aqui. O fator principal eram realmente os artistas, como nesse primeiro número aqui, Alan Davis. Portanto, nessa coleção nós tivemos 2 números do Alan Davis, 5 números do Neal Adams, 3 números do Marshall Rogers, nada menos que 10 números de Jim Aparo, 2 números do Gene Colan e 2 números com Down Newton. Uma exceção dessa coleção são os 2 números do Ark Goodwin, que aqui, no caso o Ark, não é o artista, mas sim o roteirista, formando assim uma baita coleção da hora de títulos do Homem-Morcego. Já no caso, a Saga do Batman, nós temos uma coleção aqui que visa trazer as histórias do Homem-Morcego em ordem cronológica a partir ali dos anos 80. A lógica funciona parecida com o que tinha acontecido lá com o título do Superman. A partir de meados dos anos 80, após a crise nas Infinitas Terras, o título do Superman e do Homem-Morcego também foram rebutados, ou seja, eles foram reiniciados. Só que no caso do título do Batman tem uma curiosidade. As histórias que se passam antes da crise nas Infinitas Terras continuam valendo. Porque depois das crises nas Infinitas Terras, a partir aqui de 86, nós temos Batman e Robin atuando juntos. No caso, o Robin é o segundo Robin, o Jason Todd. Só que o primeiro Robin, o Dick Grayson, ele não foi desconsiderado. Isso significa que essa dupla, a dupla dinâmica original, Batman e Robin, Dick Grayson, eles existiram antes da crise nas Infinitas Terras e após a crise nós temos prosseguimento com a dupla nova aí, Batman e Jason Todd, né, no lugar do Robin. Batman 1, que foi a série lançada por Frank Miller, contaria a origem do personagem,
mas essa origem teria acontecido anos antes das histórias que estão se passando aqui nesse volume. Então, para você acompanhar cronologicamente, é importante que você leia no mínimo aí Batman no 1 e talvez Batman no 2 também. Existem alguns outros títulos que também vale a pena você conferir, como Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, Batman Xamã. Eu vou deixar esses títulos todos na descrição para que você possa comprar pelos links aqui do canal BBHQs, fechado? Mas se por alguma razão você não puder ou não quiser comprar os encadernados anteriores e quiser partir diretamente dessa coleção, você pode fazer isso porque você conseguirá compreender perfeitamente bem a história. Agora, uma pergunta curiosa é a seguinte: será que comprando essa coleção aqui, Batman Saga, eu vou encontrar histórias que eu encontrei, por exemplo, na coleção Lenda do Cavaleiro das Trevas? Ou seja, existem histórias repetidas? A resposta é sim. Inevitavelmente você vai encontrar histórias repetidas aqui na saga do Batman, porque muito material da coleção de Lendas do Cavaleiro das Trevas, você viu que é uma coleção bastante grande, é natural que tenha histórias dos anos 80 ali. Então uma história ou outra você vai encontrar. Só para citar um exemplo, aqui nesse encadernado de Lenda do Cavaleiro das Trevas, você tem histórias que são desenhadas pelo Alan Davis, Detective Comics 570 e 571, que você também encontra nesse encadernado. E olhando aqui alguns dos títulos de Lenda do Cavaleiro das Trevas, se prepare, porque você vai encontrar repetidas outras histórias dentro dessa coleção aqui, a saga do Batman. Lembrando que essa saga aqui vai sair 20 números, de novo, em ordem cronológica. 20 números inicialmente, né? Pode ser que ela se estenda depois ainda. Daí vem aquela pergunta básica, né? Pô, já que vem histórias repetidas, vale a pena colecionar a saga do Batman? Olha, de cara o que eu vou te dizer é que é inevitável, né? Nós temos muitas publicações saindo do Homem-Morcego em várias coleções diferentes. Então é inevitável que em algum momento você vai encontrar algum tipo de história repetida. Não tem como, não é? Mas isso, no meu modo de entender, não impede que você faça essa coleção, porque ela tem propósitos diferentes, propostas diferentes. Enquanto que aqui, essa coleção, você tem a proposta de artistas, então você vai colecionar a Lenda do Cavaleiro das Trevas em busca dos grandes artistas que trabalharam no título do Homem-Morcego, aqui você vai atrás da coleção por conta da ordem cronológica das histórias como elas foram lançadas originalmente. Então os leitores das antigas não vão encontrar nada de novo nesse trabalho. Porém, eu recomendo para quem está iniciando na leitura do personagem, porque vai encontrar uma importante fase do Batman, ali o Batman dos anos 80, de novo, organizado cronologicamente. Em relação às histórias deste primeiro volume aqui da saga do Batman, nós começamos com um arco aqui, em que nós temos o Tommy, que é um sujeito meio maluco que está querendo ser o Batman. O Batman vai enfrentar dificuldades com esse cara porque ele começa a matar criminosos. Nós temos então duas histórias aí em que o Batman lida com esse personagem. Na sequência nós temos Detective Comics 569, 570, 571, que eu já comentei com você, está aqui na coleção também do Alan Davis, né? Nessa história nós temos aí a união entre Batman, Robin e a Mulher Gato, enfrentando, no caso aqui, o Coringa. Temos aqui também histórias envolvendo o Espantalho, sempre com a participação do Robin aqui. A gente vê que o Jason Todd era muito atuante nessas histórias aqui do Batman lá dos anos 80. Temos ainda uma história em que o Batman enfrenta o terceiro cara de barro, o Preston Payne, e no final nós temos uma história aqui com o Pinguim. Deixa eu te mostrar, olha só. Muitas das histórias desse encadernado ainda carregam um certo clima circense do Batman, ainda tem algumas piadinhas, ainda tem um clima muito mais divertido do que sombrio em vários momentos. Vemos o Batman numa faceta muito mais detetivesca e artista marcial, muito diferente do que a gente vê hoje, esse Batman high-tech cheio de equipamentos eletrônicos. Tanto que em uma das histórias aqui o Batman vai salvar um homem que se acidentou com o carro está em chamas, e ele pede para que o Jason Todd, o Robin, jogue água sobre ele para que ele possa encharcar a sua roupa e salvar a vítima do acidente. Hoje em dia, nas histórias do Batman, a roupa dele não pega fogo, é cheio dos paranauê. O destaque dessa edição aqui é Barro Mortal, desenhada pelo George Freeman e com roteiros do Alan Moore, cara. Uma história do cara de barro. Eu tinha me esquecido completamente dessa história, mas eu li ela muitos anos atrás e reler isso aqui foi uma delícia, cara. Essa história é sensacional do Alan Moore. A gente não costuma falar dessa história aqui do cara de barro, escrito, né, pelo Alan Moore, e vale a pena. É a grande cereja do bolo desse encadernado aqui. Vamos fazer um comparativo aqui entre as duas edições para você ver as diferenças? Vamos nessa.
Tá aí então, galera, peguei aqui, tá, o primeiro volume da série do Alan Davis, saiu lá em 2014, tá, mas a coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas praticamente segue esse mesmo padrão aqui, e o primeiro volume da saga do Batman, tá, a gente vai conferir aí a diferença entre os materiais. Você tá vendo que ela tem o mesmo tamanho, as duas edições, os dois encadernados, formato americano, tá? Essa edição aqui é um pouco mais fina, mas isso aqui não é padrão, ok? A gente vê que a coleção Lenda do Cavaleiro das Trevas tinha tamanhos diferentes, aí tinha volumes, tamanhos diferentes, enquanto que no mesmo número de página aqui da saga do Batman, em relação à edição lá do Superman, isso me faz refletir a respeito de que talvez a saga do Batman saia sempre com 6 ou 7 edições, ou seja, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? A gente está vendo aqui que a questão do logo aqui, toda essa parte gráfica é diferente, né? Aqui a gente tem o símbolo mais antigo do Batman, né? Aqui a gente tem só mais o nome mesmo, né? A gente vê que o logo da DC também aqui é diferente, ó. Tá vendo? É diferente aqui toda a característica, né, física do material, assim, da arte, da capa é diferente. Vamos dar uma conferida aqui na lombada? A gente vê que também tem diferença. Olha só, tá? Aqui a gente tem essa tarjetinha azul, como você está vendo aí. Aqui a gente já tem essa lua, né, com o número das edições. Então a gente vê que é bem diferente também a lombada. Parte traseira do material. Você vê que tem uma ideia parecida, mas é diferente, né? A composição da arte é diferente. Lenda do Cavaleiro das Trevas, saga do Batman, é diferente. A parte interior do material também é diferente, tá? Eu vou mostrar aqui para você que, em geral, a Lenda do Cavaleiro das Trevas vem com esse índice aqui no início, ok? E aí a gente já cai aqui na história. Inclusive, essa história aqui, especificamente, tem no encadernado ali da saga do Batman. Tá? Mas o importante que eu quero chamar a sua atenção aqui é a diferença inicial aqui, né, com esse índice. A gente olhando aqui a saga do Batman, a gente percebe que ela é diferente, tem uma outra proposta, tá vendo? Uma arte bem bonita aqui do Robin. E aí a gente já cai na história, já tem a capa original da edição e já cai na história, não tem aquele índice. Então são coleções que, numa primeira olhada, assim, elas são parecidas, né? Mas quando a gente olha com mais atenção, ela tem sim bastante diferença. Me conte aí nos comentários se você gostou deste programa comparando as edições. A gente se vê em breve em mais um programa aqui no canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!